Estamos aqui então no Aroma de Família e muitas participações. As pessoas envolvidas com arte terapia, tudo aquilo que traz qualidade de vida, que traz saúde física, mental, emocional para todos nós. Encontrei a Kika. Bem-vinda, Kika. Muito obrigada, Celina. É um prazer estar com os teus colaboradores, com os teus ouvintes. E a Kika traz muitas coisas boas durante toda a sua trajetória. Professora, consteladora, né, Kika? Educadora ambiental. Importante na educação ambiental, porque nós já entrevistamos aqui pessoas que trazem material reciclável, pessoas que cuidam da natureza, tirando as embalagens. Sim. Então, tu consegue linkar toda essa tua trajetória de professora, educadora ambiental e hoje com a constelação familiar, que está no auge, né, Kika? Fala um pouquinho da constelação. Pois é. Eu cheguei na constelação familiar para curar as minhas questões, né? Acho que todas as terapeutas, né? Depois de 30 anos de sala de aula, e ontem eu estava conversando com uma professora que está perto de se aposentar também, eu disse, infelizmente, o modo como a educação está evoluindo, os professores, os educadores estão ficando... Até amanhã. Cumprimentando então as participantes aqui, faz parte. Aroma de Família. Programa ao vivo faz parte. Então, Kika, a tua trajetória, então eu estava falando, tudo. A gente chega no final da carreira de professora um pouco adoecida pelas questões, muitas vezes, daquilo que vem acontecendo e que a gente não consegue dar conta das demandas como está a rapidez da evolução. Então eu vim para Capão e encontrei a constelação familiar. E isso para mim foi trazendo um novo rumo para a minha vida. Porque eu percebi o que estava me adoecendo. Não era a profissão, eram questões minhas. Porque quando a gente está com conflitos demais na família, nas relações, na profissão, significa que as coisas não estão no lugar desde lá de trás. E a constelação familiar, ela nos ajuda a perceber se nós estamos ou não estamos no nosso lugar no sistema familiar. Porque assim como tudo na natureza, cada ser tem um lugar certo. Eu gosto muito de citar o exemplo das abelhas, né? Quando nasce, os ovos começam a eclodir numa colmeia de abelhas, elas sabem quais vão desempenhar o papel de operária, quais vão desempenhar o papel de zangão, papel de rainha. Então, elas têm isso nelas. O que é esse intuito nelas? É o campo morfogenético dos animais. Eles vêm com uma informação do papel que eles vão desempenhar. E, naturalmente, eles nascem e passam a desempenhar aquele papel. Nós, seres humanos, também temos um papel. E nós temos um lugar de filho, um lugar de esposa, um lugar de mãe, um lugar na profissão. Mas a gente sai desse lugar o tempo todo por causa do amor cego, por causa do apego, por causa dos medos. E a gente não se dá conta, porque a gente vai levando a vida, né? Os lutos não vividos. No meu caso, eu sempre não vivia os meus lutos, eu seguia a vida, porque eu aprendi a agir assim. Então, tudo isso uma hora estoura, né? E através da constelação familiar eu consegui ir encontrando o meu lugar. E não é fazer a constelação em si, é entender esses processos, que são processos naturais para todos os seres. E nós, seres humanos, precisamos do autoconhecimento para perceber se estamos ou não estamos no nosso lugar. E a técnica da constelação é isso, então. Faz tu reconhecer o teu próprio lugar, o teu próprio espaço, faz reconhecer se tu estás longe também, não está cumprindo o teu papel. Função. Eu gosto muito de um conceito sobre a educação familiar, porque ela é uma terapia rápida. Não é misticismo, não é associada a nenhuma religião. É uma terapia rápida. Ela iniciou com o estudo do psicodrama e agora estou com a palavra constelação na cabeça. Com a terapia em grupo, terapia familiar em grupo e psicodrama. Então a constelação familiar, ela segue o mesmo movimento do psicodrama. Só que ao longo do tempo, Bert Hellinger aprendeu a usar esse campo morfogenético, porque a gente pode acessar o nosso campo o tempo todo. Tu pode ter
constelar usando o teu campo, meditando e entendendo como isso funciona. Só que a gente não tem esse conhecimento. Mas nada como ter um profissional junto, né? Que Claro. fazendo toda essa explicação, tendo todo um olhar, né? Para a causa da pessoa que está ali constelando. Além de constelar individual, pode também constelar em grupos? Sim, por isso que eu faço meus encontros em forma de workshop, minis workshops. Uma vez por semana, daí eu faço um encontro presencial e a gente faz um estudo. Eu levo um tema sobre a constelação familiar, a gente conversa sobre aquele tema e esse tema é sempre uma questão do nosso cotidiano, né? Como é o teu relacionamento com um filho? Como é o teu sentimento em relação a alguma situação? E a gente vai partindo dessa situação e percebe que tudo tem a ver com questões ou da nossa infância, ou de como a nossa criança via o relacionamento dos pais, ou ainda as lealdades ocultas, que é as informações do campo morfogenético. O que eu recebi de informações dos meus ancestrais através dos genes, né, do campo. Porque tudo o que aconteceu na família antes de nós, ela gera uma informação. E essa informação anda no sistema através do campo. E aí, se eu, quando nasço, me conecto com essas informações, elas ficam no meu inconsciente. Eu vou agir de acordo com essas informações sem saber que é isso que está me movendo. Então isso é importante as pessoas se darem conta que chega no fim do ano, a gente faz os propósitos, né? O ano que vem eu vou fazer atividade física, eu vou fazer dieta, eu vou comer saudável, eu vou prosperar. E passa o ano novo e a gente volta para o mesmo de antes, não consegue ter força. Por que a gente não consegue ter força? Porque algo nos prende. São as crenças limitantes, são os sentimentos de não merecimento, né, da escassez, das dificuldades que os ancestrais passaram. Importante não deixar virar o ano, né, Kika? Não deixa virar o ano. Dezembro está aí, ó, nós temos ainda alguns dias para você, então, conseguir ter essa consciência, tomar consciência do que está te limitando, qual é o padrão que está te limitando, qual é a lembrança que está te limitando e resolver isso nesse mês, não deixar virar o mês. Assim, ó, eu faço sempre nas quartas-feiras à noite, então, temos 4 quartas-feiras agora em dezembro. E o local? Dá para fazer 4 workshops, né? A gente pede uma taxa de R$15 de contribuição para pagar a sala, que é no Sopro, o espaço Sopro Work, na Paraguaçu 420. E cada encontro, que é amanhã e nas próximas quartas, a gente vai começar a trazer esse tema, olhar para o que precisa ser visto para nos destravar. E aí sim, começar um ano próximo. Livre e abundante. Que nenhum ancestral, nenhum familiar, nem pai, nem mãe quer que a gente seja travado, que a gente seja infeliz, que a gente não seja próspero. O nosso objetivo aqui é ser feliz, é ser próspero. Se a gente está tendo dificuldades, está tendo problemas, é porque a gente está mantendo viva alguma dor. Só que isso mantém também a dor na alma dos ancestrais. Então, quando a gente destrava, a gente alivia isso para todo o sistema. Inclusive para os próximos, né? Principalmente. Pros netos. Eu adoro dizer que a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos e para os nossos netos é a cura das nossas dores. Porque esses tempos uma senhora me disse, mas agora eu já estou com 80 e poucos, daqui a pouco eu vou partir, termina tudo isso. Não termina, porque toda aquela dor que ela estava carregando vai ficar no sistema. E os netos tendem a se conectar com as dores dos avós. Então aquela dor não curada, ela vai continuar ali, presente no sistema familiar. E se ela curar, ela libera, né? Os netos não precisarão reproduzir isso. E esse é o melhor presente, então, ó. E Natal, como lembra presente, presenteie-se com uma constelação familiar, indo ao encontro lá na Sopro, vai encontrar a Kika, compartilhando todo esse conhecimento com muita sabedoria. Porque quem é professora, professa. E assim é a Kika. Ela faz com muita
com amorosidade, né? Ai, esse muito processo amor, todo. muito amor mesmo. Porque às vezes. Atendimentos online esses também, dias né? a minha filha disse: mãe, por que tu tá fazendo tudo isso? E se tu te aposentou, tu não disse que queria descansar? Eu disse: eu queria descansar, mas eu não disse que eu queria parar. Porque agora eu faço com amor. Faz bem pra ti também. Eu gosto de contribuir. E quando a gente está ajudando as pessoas a encontrarem o seu caminho, isso está trazendo para todo mundo, né? A mesma vibração, a mesma energia. E a melhor a contribuição para o universo é essa nossa vibração, esse nosso estado que nós encontramos. Então vamos aproveitar o Natal. Tem uma cestinha e tu vai escolher um, Kika. Pode escolher um só e tu vai falar sobre ele. Tá, então deixa Escolhe eu me um pra te conectar falar aqui. sobre Que ele. lembranças vai me trazer? Isso. Escolhe um aí e tu vai falar sobre ele. Tem Papai Noel, tem árvore de Natal, tem presentes. Aqui no Aroma de Família está acontecendo um bazar e esse é um deles. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre Papai Noel. Então, Que lembranças que te trazem? Pois eu peguei o Papai Noel porque minha primeira coisa que veio também é uma lembrança do Natal meu da infância. Porque a gente era uma família muito grande, né? Eram 11 filhos vivos. E o Natal que eu tenho na memória da minha infância, eu devia ter assim uns 6, 7 anos. E a gente era era tudo simples, né? A gente não tinha falta de nada, mas era tudo muito simples. E eu entrei na sala assim e tinha uma fila de presentes, um para cada um. E aí sentamos no sofá e chegam para um jipe lá na frente com um Papai Noel. Mas antigamente aquelas roupas de Papai Noel eram aquelas máscaras duras com um buraquinho, né? Eu olhei para aquele Papai Noel, me deu um medo, meu coração disparou, que eu sentei na outra ponta do sofá. E aí ele começou a chamar para entregar os presentes. Começou lá pelo pai, a mãe, os irmãos mais velhos. E quando já estava chamando os irmãos antes de mim, acabou os presentes. Aquilo começou a me dar uma aflição, digo, será que eu não me comportei? Porque a primeira coisa que ele perguntou foi, tu te comportou? E aí terminou os presentes e faltava eu, a minha irmã mais nova e o meu irmão que vem logo antes de mim. Aí ele perguntou, tu te comportou? Eu já devia estar com os olhos cheios de lágrimas. Sim, comportei. Aí ele abre a porta e sai uma bicicleta. A bicicleta, eu estou dando uma entrevista. Deixa eu interromper a minha Depois história. é tu, depois tu vem, depois é contigo. Porque esse aqui é o meu professor de teatro. Ai, vamos conversar com ele. Fizemos a Juliano. apresentação, né? Não sou marcada, que eu sou íntimo daqui, do teatro. No teatro. Então, para encerrar a história, era uma bicicleta para nós três, porque era uma para os três, né? Mas aí o Papai Noel me remeteu a essa história. Ai, que legal. E E a que gente- legal essa bicicleta em família também, Sim, né? sim, foi um desafio, mas foi muito legal. Hoje eu lembro dessa história com muito amor e muito carinho à infância. E também aquilo que eu precisei curar, que eu não via como dor. Na minha memória eram só lembranças boas da infância. Mas ao longo do entendimento dessas terapias, eu percebi que a criança faz muitas imagens e essas imagens ficam no inconsciente. E o nosso inconsciente comanda mais de 90% das nossas ações. Então, muita coisa que eu carregava, muita dificuldade minha, eram imagens da minha criança. E eu só quando comecei a olhar para elas que eu comecei a entender. E ao entender, a gente libera a influência delas. Então, se eu posso deixar uma mensagem boa para vocês, olhem para sua criança. Mesmo que você não veja dor nela, olhe para a gestação, como a sua mãe se sentiu na gestação, porque a gente estava diretamente conectada com ela. Como foi o parto? Foi amamentado, o pai estava presente, tudo isso influi na nossa vida hoje. Aproveita então, ó, não deixa virar o ano não, hein? Aproveita e faça isso. Tome essa consciência. Se precisar perguntar para pai e mãe, para vizinho, pergunta e resolva tudo isso. E tenha um Feliz Natal. Feliz Natal, Kika. Feliz Natal!